Agora nós vamos tratar do resumo pelas palavras-chave. É importante observar que sempre que você lê um texto, na primeira leitura, você tem sempre uma noção muito vaga do que o autor quis dizer. Uma leitura bem feita é aquela que é capaz de depreender de um texto ou de um livro a informação essencial. Para isso, é preciso ter pistas seguras para localizá-la. Uma boa estratégia é buscar as palavras mais importantes de cada parágrafo. Elas constituirão as palavras-chave do texto, em torno das quais as outras se organizam e criam intercâmbio de significação para produzirem sentidos. Então, na hora em que você está fazendo um resumo pelas palavras-chave, tem que buscar as palavras principais de cada parágrafo. Elas funcionam como elemento principal de toda a informação. As palavras-chave formam um centro de expansão que constitui o alicerce do texto. Tudo deve ajustar-se a elas de forma precisa. A tarefa do leitor é detectá-las, a fim de realizar uma leitura capaz de dar conta da totalidade do texto. Por adquirir tal importância na arquitetura textual, as palavras-chave normalmente aparecem ao longo de todo o texto, das mais variadas formas, repetidas, modificadas, retomadas por sinônimos, e elas pavimentam o caminho da leitura, levando-nos a compreender melhor o texto. Além disso, as palavras-chave fornecem a pista para a leitura reconstrutiva, porque nos levam à essência da afirmação. Vamos encontrar as palavras-chave de um texto e que nós vamos ler agora, tentando reescrevê-lo, tomando como base esse texto pelas palavras-chave. As palavras-chave constituem o esqueleto do texto. Então é importante que você saiba, as palavras-chave vão ser repetidas ao longo do texto. Às vezes repetidas mesmo, com a mesma palavra, às vezes retomadas por sinônimo, às vezes com uma outra palavra que seja similar, mas elas sempre ocorrem repetidas. Por exemplo, um texto de Alberto Francesco Alberoni, chamado Enamoramento e Amor. Diz assim: ninguém se enamora se está, mesmo parcialmente, satisfeito com o que tem e com o que é. O enamoramento surge da sobrecarga depressiva, isto é, da impossibilidade de encontrar alguma coisa de valor na vida cotidiana. O sintoma da predisposição para o enamoramento não é o desejo consciente de se apaixonar, enamorar, uma forte intenção de enriquecer o existente, mas sentimento profundo de não ser e de não ter nada de valor, e a vergonha de não tê-lo. Esse é o primeiro sinal da preparação para o enamoramento, o sentimento da nulidade e a vergonha da própria nulidade. Por essa razão, o enamoramento é mais frequente entre os jovens, pois estes são profundamente inseguros, não têm certeza de seu valor e muitas vezes se envergonham de si mesmos. E o mesmo é válido em outras idades da vida, quando se perde algo de si, fica-se privado de valores, degradado no confronto com o que se foi. Não é a nostalgia de um amor que nos faz enamorar-nos, mas a certeza de que nada temos a perder, transformando-nos naquilo em que nos transformamos. É a perspectiva de ter o nada pela frente. Somente então se estabelece dentro de nós a disposição para o diferente, para o risco, a propensão de nos lançarmos no tudo ou nada, que aqueles de alguma forma estão satisfeitos com o próprio ser, não poderão experimentar. Então vejam, além de estar presente no título do livro, a palavra enamoramento aparece 4 vezes ao longo do texto. É retomada pelo verbo enamorar-se 3 vezes e também é substituída pelo verbo apaixonar-se 1 vez. Então a palavra enamoramento aparece no título do texto, aparece ao longo do texto 4 vezes, repetidas 4 vezes. Ela é retomada pelo verbo enamorar-se 3 vezes e substituída pelo verbo apaixonar-se 1 vez. Então, naturalmente, essa é a palavra-chave do texto, enamoramento. É a primeira palavra que nos chama a atenção, mas não é a única. É preciso descobrir as outras palavras que com ela formarão os pontos nodais do texto, onde está concentrada a sua maior carga de significação. Para explicar o que é enamoramento, Francesco Alberoni nos fala do sentido da nulidade, da juventude e da velhice. Então, em verdade, são 4 as palavras-chave. O enamoramento, que acontece em 2 fases da vida, segundo o autor, na juventude
e também na velhice, porque nessas duas fases, segundo o próprio autor, ocorre a nulidade, o sentimento de nulidade, de ter o nada pela frente. Uma vez encontradas essas palavras-chave, devemos buscar a informação que elas trazem. O autor do texto diz que o enamoramento nasce de uma sobrecarga depressiva, de um sentimento profundo de não ter nada de valor e a vergonha de não tê-lo. E o primeiro sinal para o enamoramento é o sentimento da nulidade. Esse sentimento é mais frequente na juventude, porque os jovens são profundamente inseguros, não têm certeza do seu valor e se envergonham de si mesmos. E na velhice, porque é quando se perde irreparavelmente algo de si, fica-se privado de valores. Então, entre as palavras-chave, há uma mais abrangente, da qual podemos partir para esquematizar o texto. Observe, qual a palavra mais abrangente? Enamoramento, que nesse texto aparece 4 vezes, além do título, aparece 3 vezes repetidas com o verbo enamorar-se e uma vez substituída pelo verbo apaixonar-se. Então é a palavra central do texto, enamoramento. Mas veja que o autor diz que o enamoramento acontece na juventude e também na velhice. Segundo ele, porque na juventude os jovens são muito inseguros, não têm certeza do seu valor e têm vergonha de si próprio, né? E na velhice, porque na velhice ocorre aquele sentimento de nulidade, de ter o nada pela frente, porque os velhos já perderam aquele valor de si mesmo, né? Então, nesse caso, a juventude tem o nada pela frente, pela vergonha, e a velhice tem o nada pela frente também. Ou seja, o sentimento de nulidade ocorre nessas duas fases. Aqui está o esquema básico deste texto. O enamoramento surge em 2 fases da vida. Na juventude, porque o jovem é extremamente seguro, tem vergonha de si mesmo, e na velhice, porque a pessoa já perdeu algo irreparavelmente, algo de si. E nessas 2 fases, as pessoas têm um sentimento de nulidade, o nada pela frente. Com base nisso, nós podemos fazer o resumo do texto assim. O enamoramento ocorre com mais frequência na juventude e na velhice, quando o indivíduo experimenta o sentimento da nulidade. Então veja que com 4 palavras ou 4 frases aqui, né? 4 palavras, porque enamoramento, juventude, velhice e nulidade, com essas 4 palavras nós montamos o texto. Que o enamoramento surge em 2 fases específicas da vida, na juventude e na velhice, porque nessas fases a pessoa tem esse sentimento de nulidade, de ter o nada pela frente. Então vejam que em uma frase nós conseguimos resumir um texto longo, um texto que teve aqui 2 parágrafos bem longos, na verdade, 2 parágrafos, né, o texto apresenta, e nós podemos resumir numa frase simples de 2 linhas. O enamoramento ocorre com mais frequência na juventude e na velhice, quando o indivíduo experimenta o sentimento da nulidade. Mas para isso nós precisamos primeiramente recorrer ao texto buscando as palavras-chave. Agora, na sequência, nós vamos falar do resumo usando ideias-chave, que é muito parecido com as palavras-chave, só que em vez de apenas palavras, nós vamos buscar frases, vamos buscar ideias para constituir o nosso texto, construir o nosso texto, né? Resumo do texto original. Agora nós vamos falar de resumo pelas ideias-chave, assunto que está na página 324. Observe, muitas vezes temos dificuldades para chegar à síntese de um texto apenas pelas palavras-chave, sobretudo quando o texto é mais longo. Quando isso acontece, a melhor solução é buscar as ideias-chave. Vejamos como isso pode ser feito. Um texto aqui, publicado na revista Veja, Os Megaproblemas das Grandes Cidades. Agora é importante que este texto foi escrito em 1993, portanto, vai trazer informações que já são passadas, né? Aqui o texto trata como informações futuras, mas na verdade já são informações passadas. Os megaproblemas das grandes cidades. A população das megacidades cresce muito mais depressa do que sua capacidade de prover empregos e fornecer serviços decentes aos seus novos moradores. O fenômeno detectado no relatório da ONU sobre a população é tanto mais grave porque atinge em cheio justamente os países mais pobres.
Das 10 megacidades do ano 2000, 7 estarão fincadas no terceiro mundo. As pessoas saem do campo para as cidades por uma razão tão antiga quanto a Revolução Industrial. Querem melhorar de vida. Mesmo apinhadas em periferias e favelas, suas chances de prosperar são maiores do que na área rural. As cidades, escreveu o historiador Lewis Mumford, são um lugar certo para multiplicar oportunidades. A típica explosão urbana é a registrada em várias cidades da África e da Índia, que dobram de população a cada 12 anos e não dão conta da demanda por emprego. Educação e saneamento. Karachi, no Paquistão, com 8,4 milhões de habitantes, quase nada investe em sua rede de esgoto desde 1962. Mesmo as que crescem a uma taxa menos selvagem, como a cidade do México, têm pela frente seus mega problemas. A poluição produzida pelos milhões de veículos e 35 mil fábricas da capital mexicana, por exemplo, pode chegar, como em fevereiro passado, a um nível 4 vezes além do ponto em que o ar é considerado seguro em países desenvolvidos. Ainda que todos os prognósticos sejam pessimistas, não se deve desprezar a capacidade de as megacidades encontrarem soluções até para os seus piores desastres. A mobilização da população da capital mexicana em 1985 para reconstruir partes da cidade arrastadas por um violentíssimo terremoto evitou o pior e mostrou que as mobilizações coletivas podem driblar o apocalipse anunciado para as megalópolis. É um texto, repito, de 1993. Então ele fala que no ano 2000, as 7 das 10 cidades mais pobres do mundo estarão fincadas no terceiro mundo. Primeiro, hoje em dia, já não há mais esse conceito de terceiro mundo, e sim países em desenvolvimento. E além disso, nós já estamos em 2021, então 21 anos após essa perspectiva que essa reportagem traz. Veja, primeiramente, o título é uma boa pista para encontrar as palavras-chave. No texto anterior temos as grandes cidades e mega problemas, os mega problemas das grandes cidades. Essas palavras-chave deverão guiar-nos na busca das ideias-chave. Vamos por partes. Esse texto traz 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, a reportagem trata dos problemas das megacidades no ano 2000, quando os países pobres serão os mais afetados. Chegamos à seguinte ideia-chave: os países pobres são os que terão mais problemas para resolver no ano 2000, de acordo com o texto. Segundo parágrafo, aqui o problema é a explosão urbana. Os exemplos dados referem-se a países pobres, mais uma vez. A ideia-chave do parágrafo é o crescimento desregrado das cidades desses países. Não é preciso sublinhar que isso vai acontecer às cidades da África e da Índia. Os exemplos não interessam numa síntese. Podemos traduzir assim sua ideia-chave. A cidade dos países pobres crescem desordenadamente. Veja que os exemplos de Karachi, no Paquistão, de cidades da Índia e da África, são inúteis para você fazer o resumo. Terceiro parágrafo. A ideia-chave deste parágrafo é que, mesmo com problemas tão complexos, as megacidades pobres têm capacidades para resolvê-los. O exemplo da cidade do México é acidental, pois se poderia citar qualquer outra megacidade do terceiro mundo. Por isso, não devemos levá-lo em conta na síntese, do mesmo modo como não levamos as referências às cidades da África e da Índia no parágrafo anterior. A ideia-chave desse parágrafo é: as megacidades pobres podem encontrar soluções para os seus problemas. Com essas 3 ideias-chave, podemos formular um esquema que explique a essência do texto. O esquema é este aqui que está no quadro. Então, o título é Os Megaproblemas das Grandes Cidades. No primeiro parágrafo, foi destacado que no ano 2000, os países pobres serão os mais atingidos. No segundo parágrafo, a ideia-chave é que cidades dos países pobres crescem desordenadamente. E no terceiro parágrafo, a ideia-chave é que megacidades pobres podem encontrar soluções para os seus problemas. Com base no título e nestas 3 ideias-chave, nós podemos construir o nosso resumo. Então, observe, em linhas gerais, vamos ver aqui. O resumo proposto fica assim:
Primeiro, para elaborar a síntese é simples, basta juntar as ideias-chave e dar-lhes uma boa redação. Neste momento, podemos acrescentar alguma ideia ou palavras que sublinhamos, mas que não entraram no esquema. Então poderia ficar assim: as megacidades do ano 2000 irão enfrentar muitos problemas. As cidades dos países pobres são as que mais sofrerão devido ao crescimento desordenado de sua população e à poluição. Mas isso não significa o caos absoluto, pois essas metrópoles do terceiro mundo têm capacidade para resolver esse e outros problemas. Então vejam que o texto é fluente, traz as 3 ideias-chave, mas amarradas. Essas ideias vêm sendo colocadas de uma forma com conectores, de modo a dar fluência a esse texto. Então, as megacidades do ano 2000 irão enfrentar muitos problemas. As cidades dos países pobres são as que mais sofrerão devido ao crescimento desordenado de sua população e à poluição. Mas isso não significa o caos absoluto, pois essas metrópoles do terceiro mundo têm capacidade para resolver esses e outros problemas. Vamos fazer a síntese a partir das ideias-chave. A partir desse trabalho de posse de determinados recursos que a língua oferece, o ato de ler e redigir torna-se bem mais fácil. O que dissemos em relação aos 2 textos anteriores pode ser aplicado à leitura de qualquer obra, seja qual for sua extensão. Mas vale uma ressalva: a leitura de um livro não é igual à leitura de um texto de 2 ou 3 páginas. Se formos fazer a leitura de um livro, parágrafo por parágrafo, para encontrar as palavras-chave, levaremos muito tempo para concluí-la. Nesse caso, é melhor procurar as ideias-chave. O título do livro e, sobretudo, o de cada capítulo são um bom fio condutor porque sintetizam o que é desenvolvido a cada passo do texto. Em linhas gerais, para fazermos uma boa leitura, devemos observar os seguintes passos. Atente nisso. Primeiro, procurar as palavras-chave ou as ideias-chave do texto. Se o levantamento for só de palavras-chave, procurar as informações que elas trazem. Se o levantamento for de ideias-chave, sublinhá-las e depois resumi-las de forma pessoal. Elaborar um gráfico ou um esquema para o texto, como nós apresentamos aqui. Sintetizar o texto, dando um bom encadeamento às ideias e principalmente conectando bem essas ideias de modo a dar fluência ao texto.